Começamos o capítulo com todos indo em direção ao restaurante para comer sushi. Mas Denji fica impressionado porque tem um corpo jogado no chão. Haruka diz que já já alguém dos funcionários da estação virá buscá-lo. E Denji ainda está em choque, dizendo que uma pessoa havia morrido ali. Ele está mostrando que não se acostumou com a ideia, ou pelo menos ainda está em choque, porque ele não viu nenhuma dessas partes das transformações, porque ele estava preso, ele estava na cadeia, e é claro que essas transformações do demônio do fogo fez com que as pessoas achassem essas mortes algo mais comum. E o Denji é o único que não perdeu a humanidade dele, mesmo com todo mundo achando normal um corpo de um humano jogado no chão. Até mesmo a Nayuta diz que as coisas são o que são agora, o que mostra para nós que o Fujimoto ele é muito concreto quando ele vai abordar esses temas que são às vezes um pouco sensível na história, mas ao mesmo tempo faz apontamentos de que o Denji ainda tem uma humanização muito grande. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 165 do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, vamos então comentar sobre esse capítulo. Muitas informações interessantes até por demais. O Fujimas é um maluco. E a gente vai falar sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos aqui no Geek Brasil. E principalmente se inscrever aqui no Geek Brasil. Se você é fã de Chainsaw Man e quer ver mais conteúdos do nosso menino Denji aqui no canal, só se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos para que a gente possa entregar mais conteúdos assim, para que o YouTube comece a entender que os vídeos de Chainsaw Man são relevantes e assim a gente consiga produzir ainda mais conteúdos do nosso menino Denji. Então, senta o dedo aí para você se inscrever e compartilhe os nossos vídeos também. Chega então, começa a falar dos melhores restaurantes japoneses da região. Acho que não dá pra chamar de restaurantes japoneses porque só são restaurantes, já que são restaurantes que ficam no Japão. Mas que muitos deles fecharam devido às mortes recentes ou por terem pegado fogo. São duas coisas relacionadas ao demônio do fogo. Tanto as explosões, os incêndios, quanto também as pessoas transformadas de Chainsaw Man, a gente sabe que tem coisas a ver com o demônio do fogo. E assim, eles vão no Sushi, que é a escolha da Kiga. Fala que também é uma comida muito boa. Lembrando que sushi tem ali um conceito também sobre a palavra morte, né? Então vai saber o que o Fujimoto quer colocar, né? Shi, 4, morte, uma mesma pronúncia ali no Japão. E o Nobana diz que já foi nesse restaurante que a Kiga quer ir, mas que só tomou um chá e achou o chá muito bom, um chá muito interessante. Nós observamos então o Denji olhando para as pessoas ao redor e entendendo que tudo no Japão havia se tornado um caos absoluto. Ele se vira ali para a Asa e questiona então por que ela quer lutar com ele. E ela responde que Denji será salvo se ela o vencer. Denji questiona se ela faz parte daquela religião esquisita e ela responde que não e pede assim para a Kiga explicar. Interessante que quando Denji pergunta para a Asa se ela ainda permanece naquela religião maluca, ela fica meio envergonhada porque é uma religião focada completamente no Chainsaw Man e é uma religião completamente focada no Denji. Assim, a Kiga começa a explicar que o poder que faz o Denji se transformar em Chainsaw Man está no coração. Isso é o poder do contrato. Lembrando que tanto o Denji quanto também o Pochita fizeram um contrato lá atrás, quando o Denji deixou o Pochita morder o seu braço para que ele não morresse. E o termo do contrato é que o Denji deve ter uma vida normal. Então, se o contrato for quebrado, o dono do coração, o verdadeiro Chainsaw Man, surgirá. Sim, meus amigos,
finalmente nós temos a explicação do porquê que o verdadeiro Chainsaw Man surgiu no final da primeira parte. E por isso que o verdadeiro Chainsaw Man apareceu na luta contra a Makima. A Makima acabou com a vida normal do Denji. Esse era um conceito do contrato que o Denji tinha com a Pochita, ou com o Pochita. Só que quando ela acabou com a vida normal do Denji, o Chainsaw Man verdadeiro surgiu. Ele meio que surgiu como uma espécie de reação. Nós observamos a Makima matando a Power. Ela matou o Aki e ela destruiu completamente a família do Denji. E agora estão querendo fazer a mesma coisa com ele. Nós não sabemos essas relações, o que a Kiga quer, se a Kiga está do lado do demônio do fogo, se está do lado do demônio da justiça, se ela está mesmo do lado da humanidade, se ela só não quer que o demônio da morte acabe com a humanidade porque ela gosta de pizza. Então tem esses conceitos que a gente pode se lembrar, mas nós então entendemos que a casa do Denji, ela foi destruída, o Miao morreu, os cachorros morreram e a Nayuta desapareceu. Cara, esse é o momento para Power ou a Raze aparecer. Porque o Denji está a um passo de cair do precipício. E ter o Miao morrendo e os cachorros morrendo também é de uma sacanagem sem limite. Kiga continua dizendo que se derrotarem o verdadeiro Chainsaw Man e fizerem um transplante de coração humano no Denji, ele voltará a ser humano normal. Mas o Denji acaba questionando a Kiga como ela sabe disso. Mas a garota desconversa. Ele se vira para a Asa e questiona como ela pode acreditar em uma esquisita assim. É muito interessante porque na primeira parte o Denji era o mais maluco. Ele era o mais complexizado ali com as coisas malucas da história, e agora parece que é ele que fala as coisas com a maior razão possível. Quando as coisas racionais começam a sair da boca do Denji, é porque a situação está num nível muito precário. A Mitaka então responde que é porque a Kiga já fez muito para ajudar eles. A Asa sabe que ela fez um monte de coisa ruim, mas agora ela reforça que Kiga está apenas querendo ajudar. Mitaka pergunta para Kiga se não é verdade, mas a única coisa que eles escutam é o barulho do estômago dela com fome. Cara, a cara de paisagem da Kiga é uma coisa inacreditável que o Fujimas consegue fazer. Porque ela passa uma expressão, ela passa uma característica para nós de que nós não sabemos direito se ela está trabalhando com eles, se ela tá querendo ajudar a humanidade mesmo, ou se ela tem o próprio plano para destruir a humanidade e tudo mais. Então por isso que é interessante ver essa cara, ver essas caras e bocas que a Kiga faz durante todo o capítulo. Então vem a parte mais sinistra do capítulo. O Denji então questiona a Asa sobre o que é exatamente esse normal que ela tanto fala, que vai levar o Denji de volta para esse normal. A inocente ou egoísta Asa, porque a Asa nunca perguntou pro Denji como era a vida dele antes. Na cabeça dela nunca passou essa informação, então ela quer levar o Denji para a vida anterior ao Chainsaw Man. Mas por acaso ela sabe como era a vida do Denji antes do Chainsaw Man? Ou por acaso ela quer saber? Ou por acaso ela sabe se o Denji quer retornar ou não para aquela vida anterior ao Chainsaw Man? Por isso que fica esse questionamento. O quão inocente ou quão egoísta a Asa é nessas informações. Mas assim, ela responde ao Denji que ele voltará a ir para a escola todos os dias e coisa do tipo. Que essa é a vida normal que ela achava que o Denji tinha. Denji fica em silêncio por um certo período de tempo e ela reforça que Denji vai encontrar a Nayuta e que ela deve estar sob custódia da polícia, visto que sua casa pegou fogo e que ninguém está conseguindo entrar em contato com o garoto. Asa reforça mais uma vez que as coisas voltarão a ser como antes. Denji fica em silêncio por um momento,
Mas depois se vira para a garota e pergunta se ela já comeu papel higiênico, papel que se usa para limpar a bunda. Asa faz uma cara de paisagem e Denji começa a explicar que era exatamente isso que comia quando estava passando fome. Ele comia os que ficavam no parque, porque nem isso ele tinha na casa dele. Denji falou que quando parou de passar fome, nunca mais conseguiu comer esse tipo de papel. É aqui que vem, ó, é aqui que vem a porrada do Fujimas para fazer a gente se lembrar de onde o Denji saiu. E a fala da Asa de que ela queria fazer o Denji voltar para sua vida anterior é quase uma afronta. É quase como se estivesse xingando ele, xingando a própria mãe do garoto. Então, esse é um questionamento que o Denji quer passar para ela, né? Essas informações que o Denji quer passar para ela. Aí, nós observamos, então, que o Denji questiona a Asa se ela entende o que ele quer dizer. Só que a garota não consegue entender nada. Ele está dizendo, a Asa literalmente é a parte do protagonista tapado, né? Ela tem essa ideia do protagonista tapado. Tipo, eu não entendo nada que você quer dizer, então vai direto ao assunto. E manda o Denji parar de falar em metáfora. O Denji nem metáfora tá falando, coitado. Denji, então, diz pra ela que é impossível as coisas voltarem a serem como era antes. Que tudo não pode mais voltar a ser como era antes. Só que a Asa bate o pé, dizendo que fará as coisas voltarem a ser como era antes. A Asa diz para Denji não se preocupar, porque ela vai salvar o Denji e ele pode ter certeza disso. É basicamente a ideia do protagonista inocente, né? Enquanto o Denji já tá situado da vida e de que ele sempre foi essa pessoa mais fria, com os pensamentos mesmo tendo essa parte humorística, mais assim jogado, o Denji se tornou uma pessoa muito mais fria, pensativo, real, vivendo na realidade. A gente, tipo assim, daqui a pouco a Asa é capaz de falar, ah, eu vou ser o maior matador de demônios. Eu vou ser o futuro rei dos demônios, algo do tipo. E a Asa carrega essa característica. Enquanto o Denji não. O Denji, ele vive a realidade nua e crua. E a forma como ele foi criado, o jeito como ele foi criado, remete isso diretamente para o personagem. Assim, vemos que o Katana Man começa a falar acendendo um cigarro. E diz que os pirralhos ficam agindo como uma mulherzinha, que nem mulherzinha ali. E que matar o Chainsaw Man não vai trazer paz pro vozinho dele. E aqui que abre mais parênteses, mais pontos sobre como o Denji está numa camada muito mais fria. De como ele não está mais agindo como ele agia completamente na primeira parte. Porque aqui ele explodiria, ele falaria um monte de coisa. Mas a gente que está de fora, lendo tudo isso, sabe de todas as peças que estão se encaixando. E o Denji não está dizendo nada, porque ele está em um estado muito melancólico. Com o Aki, com a Power, ele falaria tudo que estava sentindo, tudo que ele estava achando, e a mesma forma de como ele reagiria com esses dois personagens. Mas agora ele não consegue agir como agia antes. O vô do Katana Man foi o responsável por ele viver daquela forma, comendo papel higiênico para não morrer de fome. Mas o Denji está tão desanimado que ele nem consegue reagir às falas do Katana Man, de que o responsável em cima de todo o seu passado, de toda a desgraça que aconteceu na sua família, era o avô dele, mostrando como o Denji está completamente fora de si. Asa diz que o Denji está desse jeito porque perdeu sua família e porque tá com fome. Ela fica irritada ali com o Katana Man acendendo o cigarro dentro do metrô, e dessa forma o Katana Man começa a dizer que conhece um lugar que anima todo tipo de homem. Eles vão levar o Denji para um lugar... Ai, caraca. E ele diz que os homens se animam muito rápido quando... E eu me recuso a dizer isso. E eu me recuso a dizer o resto. Vocês leram o mangá, vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas o Fujimoto, ele é o maluco.
Só que eu vou abrir umas aspas aqui, porque o Fujimas, ele não consegue terminar um capítulo de Chainsaw Man completamente na bad. Ele traz todo um tema para discutir durante o capítulo, ele traz temas bem pesados para se discutir no capítulo, como o Denji comendo papel higiênico, a forma como o verdadeiro Chainsaw Man pode se manifestar, coisas que nós já estávamos querendo saber há muito tempo, e no final ele termina assim, com uma fala aleatória do Katana Man, e provavelmente pode ser simplesmente um bait, porque tanto ali a Asa provavelmente não vai aceitar levar o Denji para um lugar desse. E a gente sabe que o Fujimas, ele olha pra cara do Limite e ri na cara dele. Olha assim pra cara do Limite e fala: eu não conheço você, eu não sei quem é você. E definitivamente a gente sabe que o Fujimas, ele gosta de trabalhar desse jeito, né? O Fujimoto, ele gosta de trabalhar dessa forma. Ele traz temas bem pesados durante o capítulo e no final ele termina com aquela piada inesperada que nós não estávamos esperando, mas ao mesmo tempo quebra completamente o clima gelado, o clima pesado que o capítulo se propôs, mas termina ali com a gente dando risada.